Saúde a todos, meu nome é Jefferson Acácio e quero falar de um assunto que mexe com muita gente, sobre o amor. Mas eu vou chamar a atenção para algumas outras coisas além disso. O amor é a quinta essência da natureza humana, eu acho que aqui ninguém vai discordar disso. Mas, por ironia, parece causar certos danos para ele, não é? Para o homem. Se pudesse eu colocar os mais puros sentimentos numa escala vertical, o amor estaria no topo, com certeza. Eu estou falando do amor na sua forma pura, autêntica e indivisível, sem escaloná-lo por grau de afinidade, por enquanto. Por quê? Sofremos de amor se não é uma doença? Porque ele não está na devida posição em nossa vida. Porque está em descompasso com a nossa alma. Primeiramente, sabemos que o homem nem sempre sabe como desenvolver o sentimento do verdadeiro amor. E por isso não sabe transmiti-lo da maneira correta. E assim não tem a recíproca satisfatória e da maneira correta. O homem sabe muito intelectualmente, mas muito pouco no tocante às emoções doentias, que enquanto permanece no inconsciente, obscurecem o pensamento saudável. Vamos entender um pouco mais. Em cada ser humano, ou melhor dizendo, em cada alma humana, existe espaço para duas personas internas. O eu inferior e o eu superior. São regentes de uma série de correntes ocultas, em outras palavras, que incorporam determinadas qualidades de pensamento, energia vital e personalidades ou sentimentos que podem ser positivos ou negativos. E por um infortúnio, pendemos para um lado ou para o outro. Meus caros, a alma faz movimentos como um barquinho num mar de correntes revoltas ou mansas. Acredite, você escolhe as condições que deseja navegar. Em conformidade com o eu superior, no fundo da alma, cada ser humano anseia doar-se, preencher-se e até sacrificar-se, preencher. Mas então a corrente contrária cruza o caminho com movimentos imaturos da alma. É o eu inferior, a outra parte da alma, que quer conforto sem sacrifício. Às vezes, sem perceber, você chega a fugir do esplendor da felicidade e se recolhe para um mundo cinzento e solitário, onde não há riscos envolvidos. É um processo de escolha. E como sabem, envolve renúncia. São os nossos trade-offs, como o Estudo da Economia explica. Em situações de escolha de opções conflitantes, tomamos uma decisão onde abrimos mão de uma coisa em função de outra. O que estou querendo dizer é que você pode escolher sim, mas existe um processo para isso. As correntes opostas causam os conflitos internos e você precisa conhecer sua base para resolvê-los ou poder optar por uma das direções. Vão aprender que às vezes se abre mão de algo que aprecia muito para obter aquilo que deseja. É assim que é com a vida. Como decidir que caminho irá tomar? Uma boa pergunta. Primeiro, tome conhecimento da existência das suas correntes ocultas. E segundo, tome ciência das suas próprias correntes interiores e descubra onde e como elas foram canalizadas erradamente. Ou se cruzam. É porque essas correntes elas chocam-se o tempo todo. E meio que causam curtos-circuitos.
Isso é ruim, pois os constantes conflitos do interior criam obstáculos emocionais, espirituais, que podem até manifestar-se com debilitação física, fadiga, fraqueza, desânimo. Essas correntes chocam-se constantemente e sugam a força do homem. É uma força vital importante, usada como elemento de construção da vida, renovando-se como um agente propulsor próprio. E você está debilitando esse sistema. Entende? Veja, estou querendo chamar a sua atenção, para você observar os movimentos da sua alma. Pense mais na sua alma, em toda a sua personalidade, para revelar esses obstáculos ocultos e dê menos importância às suas aflições, à sua vaidade, aos seus medos. Porque se elas o subjugarem, impedem que se investigue bem. Captem a si mesmos. E terão uma coragem para revelar o que está oculto. Livrem-se dos fingimentos e vejam, refinem os seus verdadeiros sentimentos. Agora me responda. O que impede que as coisas aconteçam? Vou deixar 3 correntes comuns que mais sufocam a personalidade do amor autêntico. É sobre ele que estamos falando. Medo, orgulho e autopiedade. Quantas vezes já ouviu isso, por exemplo? Tenho medo de ferir meu orgulho. Eu posso sair machucado. E se eu for rejeitado? Como vou me entregar sem ter certeza se vou ser correspondido? Vê? O ser humano anseia e quer dar amor. Mas somente quando em primeiro lugar ele recebe esse amor. É uma troca segura. Será? Até onde você vai com isso? Hein? Mesmo recebendo, continuam com medo e trancam a porta. É uma outra ignorância que também provoca as deformações da alma. Sabe o que é? O medo da decepção. Percebe? É o sinal de autopiedade. E a autopiedade, por sua vez, é sinal de concentração no eu, no sentido errado. Mergulhe em você. É sobre isso que estou falando. Eu não sou coach, psicólogo, psiquiatra, ou de alguma religião, ou filosofia. Talvez. Se for do lema ser feliz, pode ser. Ouça. Investiguem todo o seu ser, sem enganos. Não precisa forçar, é impossível. Descubram as obstruções. Egocentrismo, autopiedade, vaidade, orgulho. Depois que perceberem a sua extensão, vocês estão caminhando para o amor autêntico. Deixe de lado os pensamentos que envolvem medo, o orgulho mesquinho, os pequenos infortúnios, as possíveis desvantagens. Mantenha a integridade interior, sem abrir mão dela, por medo de perder o amor do outro, por exemplo. Não. Você não irá perder sua dignidade por isso. Quem sente o amor autêntico jamais compromete a sua dignidade. Porque esse tipo de amor se basta. E essa dignidade gera respeito. Você pode até sofrer uma desilusão, que é normal. Mas não vão passar por humilhação indevida, rebaixamento ou maus tratos consigo mesmo. O real amor é isento de qualquer tendência masoquista ou sádica. É saudável e não apresenta egocentrismos ou outras correntes doentias. Não depende do outro, não depende do outro, depende só de você. E quando eu falo em egocentrismo, ainda não quer dizer
que a pessoa seja mesquinha. Há uma diferença entre egoísmo e egocentrismo. E entenda, uma pessoa que não desenvolveu o autoconhecimento de suas extensões, que não resolveu as suas correntes internas, ela pode amar. Ela pode até amar. A questão é, estão encaminhando os seus sentimentos para as correntes certas ou erradas? O eu superior ou eu inferior, ignorante? As correntes certas é um mar manso, lembre-se disso. Sem medo de correr riscos e com a mesma expansão de sentimentos que ele possui. E essa corrente corresponde ao seu real eu, ao seu eu real. Se você concentra todo o amor em uma só pessoa, por exemplo, de maneira errada, tal amor lhe enfraquece. E enfraquece até a relação também. Talvez tenha medo de perder o amor do outro e por isso procura mudar de personalidade ou acham que podem até moldar a personalidade da outra pessoa. Isso é fraqueza, irmãos, e medo. E por auto-engano acham que esse é o sinal do verdadeiro amor, do grande amor. O medo é um grande obstáculo ao real amor. E somente apresenta-se quando se importa-se muito com o seu próprio bem-estar. Então acha que encontrou o verdadeiro amor. Há uma profunda diferença entre apegar-se e amor autêntico. Se considerarem menos o seu ego, não precisarão ter medos de que algo aconteça quando amam de verdade. Só o amor autêntico tem a verdadeira visão. Porque o verdadeiro autêntico só manifesta-se na alma assim, que não tem medo. Entende? Porque ela terá força suficiente para reagir da forma certa, da maneira certa, enquanto a atitude amorosa errada tem pontos fracos e enfraquece, acarretando assim reações erradas, com base no orgulho e na vaidade. Se você chama isso de verdadeiro amor, amor autêntico, melhor rever seus conceitos. E por fim, para que fique claro, você não pode ter as duas coisas quando elas pertencem a correntes opostas e conflitantes. Em zona de curto-circuito. Não dá. Não dá para ignorar o processo de escolha, de renúncias, de que você tem que renunciar a algo para ganhar outro. Se quer desenvolver o amor autêntico, precisa renunciar o orgulho, o medo, a vaidade, a autopiedade. E entenda, eu não disse eliminar a sua real personalidade. Não. Por exemplo, se não cabe infidelidade, traição, mentiras, mantenha seus valores. Se isso não tem conformidade com a sua integridade. E não passe por cima disso se houver. Simplesmente por medo de perder o outro. A não ser que tem uma razão mais profunda e saudável para isso. Você assumiu riscos e permitiu-se com sabedoria. Não irá perder sua dignidade por causa disso. Esse é um processo de percepções que exige muita disciplina. Eu sei. Por isso a imaturidade nos faz pedir o impossível, ignorando que precisa assumir as consequências de maneira consciente e de bom grado, renunciando voluntariamente o que está fora do seu alcance. Não é preciso, não é possível doar-se com orgulho e autopiedade. Não é possível desenvolver o amor autêntico sem enfrentar o seu interior, sem confrontar-se com as suas fraquezas. A alma imatura, ela quer ganhar as duas coisas. Parte do eu superior e do eu inferior, olhando somente as vantagens. E quando se vê diante da impossibilidade, sua revolta interior aumenta. E sabe o que acontece? Conflitos.
Conflitos que refletem-se de maneiras desagradáveis na vida cotidiana. A indefinição, tristeza, rancor, raiva, cansaço da alma, frustração. Amigos, não deixem-se ser levados por duas correntes opostas. Não permitam-se ficarem deslacerados por não ter o controle das suas emoções e reações. Agarre-se na coragem, com fé, e tomem uma nova direção. E suas emoções, elas vão ajustar-se às mudanças. E o seu universo expande muito mais do que se não tomasse decisão nenhuma. E então, que direção irá tomar?